Vamos falar hoje sobre mudras e bandas. Bem, então, incluindo nas técnicas do Hatha Yoga, nós temos as mudras e bandas como também uma perspectiva sempre terapêutica yógica, né? E que leva a uma interação mente, corpo e espírito. Isso tem que ser reiterado sempre, tá? O contexto em que a gente vivencia, você já tem percebido que eu trago, tá? E não é para negativar, mas para a gente ficar atento ao que há por trás daquilo que nos despotencializa, né? Está o veneno, né? E o Byung-Chul Han vem falar sobre essa sociedade do desempenho, que é interessantíssima, né? Mas por trás dela existe a política neoliberal, né? E que nesse processo, como é que desenrola atualmente? Essa necessidade de vocês têm que estar a mostra, o chamado in your face, né? Esse selfie contínuo e muitas vezes sem um desejo de realizar ou estar captando coisas, né? Não há uma vontade ali por trás, simplesmente por esse processo do desempenho, né? Das exigências. E que tem também vinculado a isso essa caracterização de sempre produzir mais, né? Sem reconhecer a presença da impermanência das coisas. E isso leva a gente ficar à deriva de manipular as coisas, né? Sem perceber que está direcionando para uma destruição do todo, tá? E aí, inclusive, o desaparecimento do outro, ou seja, a necessidade de aniquilar, né, o diferente, né, justamente porque leva nesse automatismo a uma certa insensibilidade de interações com o outro, tá? E ao mesmo tempo, esse excesso de exigência individual leva a uma implosão do sistema como um todo, ou seja, não é a explosão, é por dentro, porque existe uma pressão interna aí, que a gente já conhece, que é o esgotamento, burnout, né? E nesse processo, a necessidade, e aí eu não estou, eu estou deixando bem não é chacota, é uma crítica de que sempre temos que psicologizar tudo, ou seja, somos psicólogos de tudo, né? Sem compreender a necessidade de interagir com um profissional psicólogo, certo? E ignoramos também a volta ao inorgânico, né? Somos seres orgânicos nessa estrutura, mas formado por partículas, por sais, por microelementos. Então, do pó ao pó voltaremos, e até isso a gente deixa de lado, a gente não quer aceitar. Então, nesse processo, nossos próprios corpos exigem uma hiperconexão, tá? Ele fica tão carente desse processo que leva os processos justamente de adoecimento a um nível espiritual. Essa desconexão, e que quando a gente capta e percebe, há por trás ali uma necessidade de procurar sentir o lugar do espírito, que a gente quer dizer aquilo que contempla todos os corpos entrelaçados numa trama, num rizoma, né, interconectado, que nos integra internamente conosco próprio e com o todo e com tudo ao mesmo tempo. Isso que chamamos de lugar espírito aqui, tá? Não é fechado numa ostra. Bem, então nesse processo a gente insere a nossa conversa sobre mudras e bandas, tá? Que você já tem praticado, eu sempre tenho trazido para vocês essa experienciação, né, nesses últimos meses. Com certeza está afinando, quem está chegando está entrando no processo, com todo cuidado a gente vai inserindo também para sentir, perceber e experienciar. Tá? Então, as mudras e bandas aqui são indissociáveis, ou seja, os textos vão trazer elas quase que interconectada, quase que não tem um início e um fim de uma com outra, apesar de que didaticamente aqui a gente vai inserir um diálogo sobre mudras e bandas, em textos de muitos professores estudiosos faz essa apresentação ao contrário, até as práticas são apresentadas contrárias, a gente preferiu colocar assim, porque é assim que está no nosso protocolo, tá? Não estamos querendo buscar certo ou errado. Bem, esse
O processo dessas práticas, dessas técnicas, são experienciais. Nós estamos buscando uma experienciação, um perceber, enquanto distanciamos dos nossos órgãos dos sentidos e do excesso de informação que vem à tona da nossa mente, né? Portanto, também não é imaginativo, né? São voluntários porque justamente vai implicar em algo. Esse algo nós chamamos, onde vai atuar, é o local espírito. São os corpos, né? Sobretudo o corpo prânico, tá? E porque tem movimento ali, ou estar inerte, alguma coisa está precisando ser harmonizada, tá bom? Então, é essa fisiologia sutil que a gente já conversou muito e não ficar repetindo, mas é aí que atua, né? E, sobretudo, lembrando essa interação com o todo, com como nos alimentamos mentalmente, pelos nossos órgãos do sentido, e a nossa alimentação de escolha também de informações, né? Então, as mudras e os bandas, né, nos permitem tatear esse algo, que progressivamente vai se aprofundando aquilo que a gente fala, já vem conversando como energia latente, dormente, lá na base da nossa coluna, e que precisa despertar, ou seja, para contribuir nesse processo de estar sempre expandindo esse ser, né? E terapeuticamente, né, no corpo físico, contribui para harmonizar os doshas e as gunas, que a gente vem falando, né, dessa composição do ser enquanto ser matéria, composto por alimentos, e o ser gunas mental, né? E aí, especificamente nessa presença de muito muco, né? Ao ter kapha, terra, água muito em excesso, precisa de mobilidade. Essas práticas, assim como as crias contribuem para essa mobilidade acontecer. Então, bandas e mudras são práticas que auxiliam no despertar da energia latente que eu disse, né? Lembrando das regiões dos chakras, numa noção um pouco mais topológicas do corpo, né? Ainda que são fluidas, não tem um lugar definido, né? A gente tenta lidar com essa noção dos sete chakras, esse sistema mais comum que se conversa sobre ele, e as diferentes mudras estimulam essas regiões ao longo da coluna, né, vertebral, que seria uma base da raiz, a região cardíaca mediana do corpo e a região da cabeça, tá? A gente vai manipulando essas regiões para que elas permitam estar fluido e revitalizando todo o sistema do corpo sutil. Quando a gente olha, né, essa imagem da criança com os olhos fechados, é para essa habilidade proprioceptiva, interoceptiva, interna, desse visualizar interno nosso, ficar mais tateável, mais sensível, né? E justamente ao longo da coluna para fortalecer essa estrutura que está conectada com uma caixa torácica, com uma bacia, e essa expansão e retração no processo, né, de inalar e exalar, conectando então esse processo de respirar e que é expandir e preenchendo e voltando como um elástico que puxa e volta, né, esvaziando. Então intensifica sensações, a gente está buscando sensações ao longo das partes da coluna e internalizando os sentidos para afastar de tudo que nos distrai, tá, nesse processo, justamente para voltar uma interação com o social, com a natureza de forma mais assertiva, clarificada, né? Facilitando aí experiências que tragam clareza e percepções mais aguçadas. E, sobretudo, né, nessa conexão prânica, que aqui, para nós, segundo o professor Bowley, é sensação, né? Sensação no sentido de estar mais próximo de aquilo que a gente pode apalpar e experienciar, manipular, né? Respiração, movimentos, localizações do corpo em que a gente se ancora, né? E essa interação com movimentos grosseiros, né? Vinculado à musculatura, né? Áreas do nosso corpo, até
experienciações mais internalizadas, contribuem, então, para um processo de ampliação da atenção, né? E essas práticas, elas, assim como kriyas e asanas, preparam para praticar as técnicas pranayâmicas, tá bom? Bandas e mudras e bandas, portanto, contribuem para ampliar a nossa capacidade de expansão interna desse corpo que está retraído, né, por toda essa sociedade da demanda, da produtividade, da coerção pela política neoliberal, né, o digital que nos manipula e nós nos deixamos manipular voluntariamente também, né? E isso nos dá aquele espaço de entremeio para nós desprogramar dessa realidade e entrarmos uma nova e potencial experienciação interna, né? Então, esse corpo que não tem uma forma definida para além do que a gente diz que é o corpo, né? Para além de forma, modulando, desprogramando para reprogramar, né? E isso, logicamente, que vai levando para alterações de comportamento, de alterações de interações internas consigo com o outro, né? Então, definitivamente, Vanessa, o que são as mudras? Quando a gente olha lá no dicionário, né, literalmente tampões, fechamento, né? Vocês têm feito o Yoga Mudra, alguns momentos a Mahamudra, né? E em alguns momentos Tadag Mudra, que também entra, como a gente vai perceber que é uma banda, né? E ao mesmo tempo é uma mudra. Nós fechamos, dobramos o corpo, como está no fundo ali, né? Roupas dobradas, né? Então envolve uma postura corporal, é um selo, né? E pode ser um gesto corporal, né? E também das manualidades, aqui o específico é corporal no Hatha Yoga. Obstrui algo, fecha, são tampões. Cunha, imprime. Então, quando vocês dobram o corpo ali e que depois entra em ação, ativação de algumas bandas, né? Estamos experienciando algo interno em que há um tampão em relação a algo externo para que algo interno fique mais sensibilizado, tá? Nesse processo são descritos como úteis para potencializar as outras práticas que a gente ainda vai falar um pouquinho mais, que vocês também já estão experienciando, outras são só um start, porque são muito profundas, mas para práticas, as técnicas pranayâmicas vinculadas com fluxos respiratórios, sensações, né? Pratyahara, que são o afinar dos sentidos, né? O recolhimento desses sentidos extremamente sujos por excessos de informações externas, que nos deixam muito distante de um ser, né? Deixando muito no plano do estar aqui, o que todo mundo acha que somos e que também acabamos pensando que somos, mas que há algo mais profundo quando a gente se permite olhar para dentro, né? Dharana, concentração, né? Práticas de concentração que é o mais nós praticamos, que dá start para Dhyana, que é meditação, né? E Samadhi, que seria a integração com o todo. Nas práticas de Hatha Yoga, essas práticas elas se integram de uma forma distinta do Yoga Sutra de Patanjali, né, que está bem mais delimitada, aqui elas são muito mais integradas, tá? Então, para não confundir vocês, eu não quis fazer comparatividade com os dois, mas de direto e focar no Hatha Yoga, nas práticas de Hatha Yoga, né? E contribuem para abolir enfermidades, tá? E essa noção mais ampla de terapêutica, né, que já há desde esses textos de 500 anos atrás, né, corporais e mentais. Então, ela contribui para esse limpar, ao mesmo tempo parece com crias, né? Então, os mudras apresentados no Hatha Yoga, nos textos, são de características posturais em algum momento, ações de limpeza e purificação com as crias, e de concentração dharana, porque a gente se recolhe naquele processo. Então, para diferenciar de asanas, né, justamente porque asanas as posturas estão mais envolvidas com os elementos físicos, perdão, enquanto as mudras apresentam mais componentes mentais, tá? Apesar que no todo o processo tudo está integrado, mas é só para ter uma tendência a perceber que são práticas que vão mais para o interno.
tem menos a mostrar para fora, tá? No entanto, algumas posturas são mudras, né? Assim que vocês já fizeram uma prática, né, recentemente, alguns outros ainda vão nesse processo da Viparita Karani, né? Que é essas inversões, a Maha Mudra, que a gente contrai o corpo à frente, né? O Yoga Mudra também compõe uma postura, de certa forma, né? Assim como há práticas de concentração dharana que são classificadas como mudras também, tem esse processo, tá? Principalmente a mais interna, vinculada ao ocular, que a gente, né, não vai esmiuçar muito. Então, é uma variedade. Aqui são as que mais a gente tem, pode entrar em contato, né? A Maha Mudra, Maha significa todo, né? Uma mudra total em que a gente nessa inclinação a gente está utilizando o Tribanda, que a gente vai falar um pouquinho mais, né? A Yoga Mudra é essa flexão frontal, que a gente também pode deixar os braços à frente, e a Viparita Karani, né? Que é essa estrutura de uma postura invertida também, tá? Então a gente foca muito mais aqui, né, na mudra corporal do que as manualidades em que vocês também utilizam muito, tá? Aqui, a grosso modo, para lembrar, né, com essa presença dos três, né, a gente tem o Mahamudra, a banda, nesse processo, então entra, né, nesse processo em que a gente vai compreender um pouquinho mais dentro dos bandas. Então, gente, a ideia é deixar isso aqui mesmo, para poder ver que, enquanto a gente está utilizando as práticas do banda, que tem das mudras, que tem uma tendência a gente se ancorar nelas como tampões, mas que tem uma estrutura corpórea ali, de postura mais evidente, né? Os bandas são essas três, existem outras, mas mais focadas na nossa prática serão essas, né? Mula Bandha a raiz, Uddiyana Bandha a região abdominal, tá? E Jalandhara Bandha, que é a trava da garganta, certo? E aí a gente entra então nesses bandas que acabei de citar, tá? Justamente para a gente ver que está interconectado, e aqui eu só reforço um pouquinho mais, que bandas, ao mesmo tempo que é uma contração, ela não fixa ali, né? Ele é um fixar que empurra, que eleva algo para cima, justamente lembrando ao longo da coluna vertebral. Então, enquanto a gente se estrutura numa mudra, né, a gente aciona bandas nessas três regiões. Ela é direcionadora. Atrás dessa figura, por exemplo, tem uma estrutura de uma represa. Então, a represa ela direciona a água, certo? O fluxo da água artificialmente. Então, a ideia aqui é a gente pensar nessa experienciação de fluidos, de gases, de musculaturas que expandem e relaxam para onde ela se direciona e para onde vai a sua atenção enquanto isso está acontecendo nessa fluidez corpórea, né? Então, há ao mesmo tempo uma construção de uma ponte nesse processo, né? E sempre priorizando a potencialização ao longo da coluna, né? Então, elas não são para contrair e amarrar e fechar ali, não. É um amarrar, um contrair para direcionar, empurrar para cima, fazendo toda a limpeza, distribuição e obstruções daquilo que é de nível de tensões musculares grosseiras, portanto, liberações de toxinas, expansão, né? Eliminação de emoções que estão encouraçadas ali, até chegar a esse nível mais sutil das sensações da camada corpórea pranayâmica. Vê que está sempre vinculado aí com mobilizações de corpos, né? E não é dissociado disso. As bandas são um subgrupo de mudras, né? Por isso que não são dissociáveis. Elas atuam fechando correntes prânicas em uma região ou canalizando, segundo os textos, né, do Hatha Yoga, são praticadas como parte essencial do pranayama, aplicando-se na pausa de suspensão interna, ainda que algumas possam ser realizadas independentemente. Nós praticamos no nosso protocolo elas em um momento didático, mas experienciando ao mesmo tempo. Com o tempo vocês foram percebendo isso, né, ou vão perceber, em que elas se conectam muito bem no pranayama, né?
praticamos antes, é o ensejo para praticar no pranayama. O pranayama, na realidade, as técnicas pranayâmicas se integram quando há a presença das bandas e mudras, né? Sobretudo as mudras, perdão, as bandas. São compreensões específicas que permitem o praticante a dirigir e canalizar a energia produzida pelos asanas, pelos pranayamas, para diversos centros, despertando estados particulares da mente, tá? Físico, mental, tá? Sensações pranayâmicas, especificamente, ela amplia integrado e sabedoria. O seu propósito é desbloquear, despertar e abrir diferentes centros de energia, que são os chakras, as localizações fluídicas, né? Os diferentes aspectos energéticos e criativos, denominados de energia da criação, que nós aqui denominamos também de energia latente, exposta inativa, dormente, na base da coluna, tá? Então, os bandas que a gente viu, a gente reitera aqui, né? A gente sempre inicia a prática de baixo para cima, justamente nesse sentido da elevação, né? Das forças, para a experienciação interna, dos fluxos internos, a modulação, né? Que os ventos, digamos assim, que são os movimentos, né? Que nos mantêm vivos, tem uma certa direcionamento e que os bandas redirecionam para limpar, para reconectar, para harmonizar. Então, a gente sempre inicia da raiz, pratica da região abdominal e a trava da garganta. Tá? Em termos anatômicos e fisiológicos, não só para nos proteger de erros e falhas de exageros, né? Mas justamente porque nos conecta e nos aproxima do que se vem estudando na ciência, né? E ao mesmo tempo a gente se permite experienciar como arte, tá? A gente não perde esse teor aqui, mas também a gente não fica no plano das ideias e das experiências mesmo, do sentir, tá? Então, no plano fisiológico, com a prática de mudras, né? Assim, bandas mudras, procuram-se controlar conscientemente certos músculos semi-voluntários, como na base do assoalho pélvico, né? Exemplos de esfíncteres anais, a diferença a prática na região torácica, que seria diafragmática, né? Envolvendo a área estrutural da cavidade abdominal, a garganta e os globos oculares, que a gente não utiliza muito, evidentemente, aqui, tá? E nesses músculos há uma integração com o sistema nervoso central, né? Assim como o autônomo, lembrando a questão da relaxação, né? Do sistema autônomo parasimpático, simpático, especificamente o parasimpático, né? E harmonizando o simpático. E aí reitero aqui a presença deles, né? Pensando nas regiões em que a gente experiencia essas práticas. Aqui a gente olha, então, reiterando a estrutura anatômica, no homem, nessa região bem entre a região do ânus e a genitália, portanto, é bem nesse centro, tá? A mulher, bem na base, né? Entre a região das terminações intestino, né, intestinal, da região da bexiga, né, e ali na região base da uterina. Mula Bandha e a região vertebral da coluna, a gente percebe que ela tem bem discreta, mas tem uma conexão extremamente relevante com a coluna, por isso que a gente sempre reitera para vocês esse processo, né, terapêutico de fortalecer essa área, essa ligação complexos, linfa, mobilidade dessa região, fortalecimento muscular, né? Mas é sobretudo esse puxar, empurrar para cima, né? E nesse movimento que vai adentrar, né? Sentir o que acontece quando você empurra, né? A partir do assoalho pélvico, a experiência nessa região e mergulhar nisso, nos aspectos que acontecem que podem vir à tona, né? E que propagam, né? Reverberam nessa região e impulsionando para cima e ao longo da coluna, ancorando nisso, essa experiência. O Dhyana Bandha vai ter variações, né? O Dr. Boli fala de 5, aqui a gente vai rapidamente dizer
que o Uddiyana Bandha, né, nessa região, pode ser praticada sentado, em pé e deitado, né? E quando deitado, a gente vai ver ali na frente, todos eles têm essa tendência de trabalhar tanto a musculatura mais superficial quanto interna e a coluna nesse processo todo, tá? Esse processo de expansão, né, ao longo de toda a estrutura ao redor da lombar, tá bom? E é muito interessante nisso a gente perceber que tem um processo de gravidade, né, contra ou a favor da gravidade, né? Então, é mergulhar nas sensações de sucção da cavidade abdominal ao longo do eixo da coluna, para além das bordas do que a gente viu no assoalho pélvico, do Mula Bandha, né? Digamos que é um andar acima. A gente mantém a contração do Mula Bandha e experiencia o Uddiyana Bandha ao mesmo tempo, tá? E mergulhar em Tadag Mudra, é quando a gente deita e forma um grande lago, né? O Uddiyana sentado ou em pé, a gente fala que é o grande pássaro, né? O voo do pássaro. E aqui é o grande lago, o poço, o tanque, né? E aí também mergulhar nessas sensações na posição deitada, né? Na horizontal. E aqui de Jalandhara Bandha, nessa visualização muscular da lateral da trava, certo? Onde que vai, perceba que a coluna mantém-se, né, reta, e essa trava eleva a estrutura e ajuda a expandir a estrutura do tronco, né? E essa expansão se mantém aí, certo? A lateral, ou tanto de estruturas que são, né, manipuladas e que a gente tem que ter toda essa sabedoria de experienciar tendo isso por trás, né? E mais ainda com essa compreensão das fáscias, né? Aqui, para vocês terem essa noção desse tecido, né, que é integral, é como se a gente arrancasse da tangerina, né, aquela capinha, aquilo ali poder nos representar bem as fáscias, né? Essa tessitura integral, tá bom? E que vem se estudando as suas terminações conectadas, né, com as questões, toda conectada com terminações nervosas e, sobretudo, com uma grande vinculação das emoções, né? Então, quando a gente manipula nessas práticas, elas vão aprofundar regiões de áreas que permitem também não só relaxar, né, como todo esse processo leva uma consequência mais sutil e perpassa por um equilíbrio emocional também, tá? Lembrando desse processo das mudras e das bandas, né? A gente está falando de um corpo que expande como uma sanfona e volta, né? Um elástico que a gente puxa e ele volta, sem a gente precisar retrair, né? As retrações às vezes acontecem nas nossas alterações emocionais. Somos cheios de tubos, né? Que há uma mobilidade de gases, de líquidos, né? Que precisam ser manipulados, desprogramados para reconhecer outros caminhos de fluir. E tudo isso nos decai nesse processo de desbloquear tensões, né? Ter consciência de uma expansão mais sutil das sensações, ancorando nessas regiões para experiências de aquietamento mental, né? Nos preparando para um processo meditativo, certo? As reflexões finais que ficam, né, e a partir do Dr. Bowley, das práticas do professor Marcos Rojos, né, Rojo, esse transbordar a forma, né? A gente sai dessa forma pré-definida anatômica, justamente porque a gente está trabalhando um físico, mental, sobretudo, né, as sensações a nível dos fluxos respiratórios, pranayâmicos, né, o sutil ali de uma forma um pouco mais palpável. A gente está buscando um reencantamento genuíno aí chamado de lugar espírito, dessa integração micro-macro, né, que leva a gente a reconhecer uma dor espiritual, dessa desconexão todo, né, nesse processo maquínico nosso do dia a dia, né? Então, são práticas que nos devolvem por um entremeio, uma pausa para
esse experienciar mais aprofundado, né, de um recolhimento para si, para estar integrado com o todo. Experimentações mediadas por essas práticas nos vinculam mais ao interno, integrando ao todo, né? Reconhecer nossas forças internas por meio do que é sentido, percebido, experienciado. E sempre esse alerta que essas práticas são antecedidas por espreguiçamento, alongamento, movimentos, né, asanas, para que elas sejam muito mais potencialmente sensibilizadas. E vamos fechando, né? Então a gente está nesse processo de desaprender para aprender, né? Um sentir mais evidente nesse processo, experienciando afetos, vestígios, potenciais efeitos que vêm dessas práticas, né? O que nos toca a partir do que é vivido, nesse contato visceral, sucções, contrações, movimentos visíveis, não tão visíveis, mobilidade de líquidos e gases que a gente nem tão percebe, que começa a ter uma sensibilidade até audível, mais próxima, tá, do nosso interno. Musculaturas, né, que se solta, a gente vai localizando pontos de amarrações, de tensões, sustentando nesse processo todo, né, um estado de internalização, né, que pode alterar, modificar, né, nos apreciar, nos trazer apreciações e sensações diferenciadas, nunca sempre repetidas, e ao mesmo tempo nos leva a uma firmeza, a trabalhar com resistência, são contrações, enquanto a gente expande, né, empurra o diafragma para baixo numa inalação, né, para onde que vai a mobilidade do que era massageado com mais facilidade, que expandia e se expunha com o abdômen à frente, que agora tem uma contração. A base, né, que era esperado o ato de evacuar, de urinar, de parir, que a gente artificialmente contrai e empurra para cima, né? E nesse processo, para onde que está deslocando a minha atenção, né? Há um silêncio que me permite tocar mais uma sonoridade interna minha, né? Procurar perceber o que altera nesse processo, né? Está sendo modulado, justamente porque a gente quer tocar, né? Progressivamente em algo mais profundo em todo esse processo, né? Em vida, um corpo vívido, né? Em que tem forças internas ali mais palpáveis e outras mais sutis, não tão palpáveis assim, mas que a gente se conecta nesse processo para a gente integrar uma cartografia mais sofisticada, né? Então é isso, namastê, gratidão.